Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal Aba Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. Tire fotos com o celular e o seu desenho no mesmo sentido. Se a folha estiver no sentido deitado horizontal, o celular também deve estar. Se o celular estiver inclinado e a folha no sentido horizontal, a imagem da foto sairá distorcida. Se você colocar a sua imagem no sentido em pé, coloque também o celular no mesmo sentido, para não distorcer a sua imagem. Tire mais de uma foto para enviar no número de WhatsApp que aparece no vídeo, para a gente poder escolher a melhor opção. No encontro de hoje, vamos fazer uma composição para a mostra de artes, com um desenho de um personagem com o seu rosto próximo de um sapo e de plantas inspiradas na obra A Cuca, de 1924, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, seguindo o tema Identidades. Para começar, vamos utilizar uma folha branca deitada e um lápis grafite. E vamos relembrar a obra A Cuca, da pintora Tarsila do Amaral, para criar um desenho do nosso jeito e diferente da obra, apenas usando a obra como uma referência, para a gente poder criar a forma das plantas e dos animais com algumas modificações. Eu vou me inspirar nesta planta do lado esquerdo da obra e também neste sapo, para criar um sapo e uma planta do meu jeito, conforme a minha criatividade. E vocês, do outro lado do vídeo, também podem fazer isso. Eu vou ensinar noções básicas para fazer a planta e o sapo, para que você possa modificar e criar a sua planta e o seu sapo. E você também pode criar o seu sapo inspirado na aula de número 19, que eu ensinei a fazer o sapo visto de lado e também de frente, com as patas com formato de estrela com pontas, com os dedos com pontas triangulares, ou de uma forma mais simplificada, com pontas triangulares como na obra da Tarsila do Amaral, ou até com os dedos com formato mais arredondado. E também com olhos e formatos de corpo diferentes entre eles. Além da planta e do personagem sapo, você vai incluir um personagem com a sua cara, com as suas características de cabelo, de olhos, nariz, boca e de uma forma simplificada, conforme eu ensinei no começo das aulas da playlist 2021. Você pode incluir expressões de rosto diferentes ensinadas na aula 5, como feliz, triste, raiva, pensativo, surpreso ou espanto, medo, assustado, desconfiado, confuso, desanimado e enojado. Você pode também pesquisar na aula 5 e na aula 6 estas expressões de rosto para colocar dentro do rosto do seu personagem. Eu vou criar uma personagem com a expressão de espanto, de surpresa. Para começar, você pode criar o seu personagem em qualquer lugar da folha. Eu vou criar no meio, a partir de uma linha em pé na vertical para dividir o rosto do meu personagem em duas partes. Ao criar um arco na parte de cima, como se fosse a letra U invertida. E depois de criar a letra U invertida, com a lateral mais comprida, eu vou criar
um pouco mais abaixo da metade da cabeça da minha personagem, uma forma triangular com a ponta arredondada na parte do queixo. Agora é só colocar os elementos de rosto, como linhas para demarcar os olhos, com um arco raso na parte de baixo e um arco mais profundo na parte de cima, como se fosse o arco das montanhas ou dos morros. E também eu vou criar um arco aqui na parte de cima de cada olho e você pode pintar este arco inteiro ou apenas uma parte, deixando um brilho, que é uma parte sem pintar. A minha personagem vai estar olhando para cima. O nariz você pode fazer apenas com um arco, ou você pode acrescentar uma linha em um dos lados desse arco, na vertical. Como eu vou fazer a boca com a expressão de rosto de surpresa ou espanto, eu vou colocar a boca com o formato da letra O, de elipse. E também vou colocar as sobrancelhas com formato de arco e distante dos olhos. Quando a gente fica espantado ou surpreso, a gente costuma elevar mais as sobrancelhas. E agora eu vou colocar duas linhas em pé para o pescoço, abaixo aqui do rosto. E depois dois arcos ao lado do pescoço para fazer aqui o corpo. Você pode fazer arcos assim, ou você pode deixar um formato mais retangular de cada lado. Agora eu vou desenhar o sapo antes de fazer o cabelo. Se você for fazer um cabelo que passe por cima das orelhas, não precisa desenhar as orelhas. Como eu vou fazer um cabelo solto, eu não vou desenhar as orelhas e vou deixar o cabelo por cima das orelhas. Mas se você quiser desenhar as orelhas, é só fazer um arquinho de cada lado aqui, ó, dos olhos e do nariz. Para fazer o corpo do sapo, eu vou começar com um arco acima aqui da cabeça e um pouco dentro da forma da cabeça, porque eu vou posicionar o sapo em cima da cabeça da minha personagem. Por isso a expressão de espanto. Você pode colocar o sapo em cima da cabeça do seu personagem ou ao lado do seu personagem e direcionar o olhar para o sapo. Como o sapo está em cima, eu coloco os arquinhos para cima. Se o sapo estivesse mais ao lado, eu poderia colocar dois arquinhos aqui ou duas formas de círculo dentro do olho, mais para o lado do olho, direcionadas para o lado que você vai desenhar o sapo na folha, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E depois de fazer a parte principal do corpo do sapo com um arco grande, com a curva acentuada para baixo, eu vou criar uma curva acentuada para cima, mais rasa. E vou apagar a linha da cabeça que passa dentro do corpo do sapo. E você também pode apagar a linha do meio aqui, ó, que passa dentro do seu personagem. E depois é só refazer as linhas que você apagou e depois continuar aqui a desenhar o sapo. Agora eu vou acrescentar duas formas de elipse, com uma parte dentro do corpo e uma parte para fora do corpo do sapo. E depois eu vou apagar a linha do corpo que passa dentro do formato de elipse do olho. Mas, para deixar o olho mais interessante, eu vou colocar dois arcos para direcionar o olhar do sapo para baixo, na direção da minha personagem. E vou pintar o arco maior e deixar o arco menor como o brilho do olho do sapo. E agora é só fazer a boca. Eu vou fazer a boca do sapo com um arco bem aberto e raso, próximo aos olhos. E vou colocar um triângulo aqui na parte de baixo para abrir um pouquinho a boca. E vou pintar com o próprio lápis grafite. Agora vou colocar dois arcos menores no canto da boca para destacar a expressão de feliz. E depois eu vou criar dois arcos ao lado dos olhos e apagar uma parte da linha do arco de cima da cabeça. Você pode desenhar bem clarinho para você apagar e não ficar borrado.
Eu estou desenhando mais forte para destacar no vídeo. Agora vamos fazer as pernas e as patas da frente do sapo. As patas com pontas triangulares, ou você pode fazer os dedos com arcos, ou até dessa forma simplificada, apenas com uma forma triangular. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 arcos, com uma parte para dentro do corpo e uma parte para fora, de um lado do corpo e do outro também. E depois é só colocar aqui, ó, você pode colocar uma forma de elipse no final das pernas e ao redor dessa forma de elipse os dedos com triângulos ou com arcos. Eu vou colocar 4 dedos em cada mão e depois você pode apagar a forma de elipse. A elipse é só para orientar o encaixe dos dedos. Depois você pode apagar uma parte dela e deixar a pata desta forma. E pode também apagar a linha da cabeça que passa dentro das pernas. Você pode fazer as patas, as pernas um pouco mais para frente, ou você pode também fazer, ó, as perninhas aqui, ó, um pouco mais para trás. Se você quiser, você pode mudar as pernas de lugar. Eu vou fazer um cabelo passando por fora da minha personagem, com uma linha ondulada, um cabelo solto. E depois vou fazer o cabelo passando por dentro da minha personagem, passando por dentro da cabeça da minha personagem com uma linha ondulada desta forma. Nas laterais do rosto e também vou fazer aqui, ó, na parte da testa. E vou apagar as linhas da cabeça que passam dentro do cabelo. Depois de fazer o cabelo, você pode colocar as pernas de trás do sapo. Eu vou colocar estas pernas com um arco. Você pode abrir mais as pernas do sapo com as pontas mais para o lado, ou você pode fechar aqui, ó, com as pontas mais para cima, diminuindo a abertura das perninhas do sapo. Então eu estou ensinando mais de uma forma para você modificar e criar do seu jeito o desenho do corpo do sapo. Você pode criar manchinhas, bolinhas em partes do corpo do sapo ou deixar o sapo mais liso. E agora vamos fazer a natureza, a paisagem ao redor da personagem do sapo. Para começar, vamos observar novamente esta planta aqui, que eu vou criar uma planta inspirada nela. Olha como as folhagens abrem como um leque, com várias folhas agrupadas, e são folhas finas, uma ao lado da outra. Eu vou criar na parte de trás da folha essa folhagem com várias folhas agrupadas a partir de um ponto. Você pode começar a treinar na parte de trás da folha ou numa folha separada esta folhagem. Comece com um pontinho e crie um arco que sai do ponto e volta para o ponto. Vou fazer num tamanho grande para você enxergar melhor. Na árvore, na planta, você pode até reduzir o tamanho dela. Fiz um arco para uma folha e vou colocar várias folhas ao lado desta. Em vez de apoiar no ponto, eu vou apoiar na lateral desta folha, criando um arco que volta para o ponto. E você pode aumentar a quantidade, criando mais um, até mais fino do que o anterior, e você pode fazer a mesma coisa para o outro lado. E eu posso também ir diminuindo o tamanho das folhas. A primeira pode ser maior e as outras podem ser menores. Ou se você quiser, você pode fazer a folha mais fina. Eu fiz aqui a folha mais larga do que na obra da Tarsila do Amaral. Você pode fazer uma proporção mais fina. Olha só. Brinque com as larguras. Eu vou fazer a mesma coisa, só que com a folhagem, com as folhas mais finas. E vai ficar desta forma. E você também pode fazer estas folhas curvadas. Como é que eu vou curvar a folha? Através de uma folha em arco. Então eu posso fazer a folha principal aqui, saindo deste ponto, com um arco para o lado e retorno com outro arco.
E a partir desta folha, eu vou criar mais folhas ao lado dela. Para um lado e também, ó, para o outro. Eu posso criar aqui apenas uma ou posso aumentar aqui a quantidade. E variando os tamanhos das folhas. Você pode criar a folhagem mais larga ou até eu vou fazer para o mesmo lado e maior e mais fina. Olha só, bem fininha. Então você pode variar. Fiz várias folhas para um lado, posso deixar assim ou até posso um pouco mais aqui, ó, criar arcos com folhas para o outro, sempre em direção ao ponto. Começa ao lado da folha anterior e vai em direção ao ponto. E olha só a quantidade de folhas que eu criei, bem maior do que nas folhagens anteriores. Ok? E posso começar também a fazer esta folhagem com a primeira folha curvada para o outro lado. É só criar um arco a partir de um ponto e depois fazer outro arco voltando para o ponto. E agora é só criar vários arcos para um lado e também para o outro, desta forma. E você pode fazer com folhas mais largas ou mais finas. Eu vou começar aqui com uma folha bem mais fina. Olha só. E agora eu posso criar outras folhas fininhas, voltando para este ponto, para um lado e para o outro. Desta forma. Se quiser aumentar o volume, é só continuar. Agora é só você colocar as folhas em cima de um caule. Eu vou criar aqui, ó, 2 linhas em arco. Para o caule, você pode fazer as linhas retas, inclinadas, ou as linhas em arco inclinadas, como eu fiz aqui. Deste lado, eu vou criar também um caule com 2 linhas, mais largo embaixo e mais fino em cima. Posso criar ele mais em pé, aqui eu posso criar ele mais curvado. E agora, vamos fazer a folhagem. Primeiro eu vou encaixar a folhagem no topo e depois nas laterais. Coloco um pontinho aqui no caule e faço a primeira folha e agora é só começar a preencher. Vamos lá! Agora você pode criar pontos em outras partes do caule. Eu vou criar pontos deste lado, deste e deste. E agora eu vou posicionar a folhagem nestes pontos. Vamos lá! Nesta planta, eu vou criar um formato de arco com a curva acentuada para baixo, desta forma, diferente das curvas que eu ensinei anteriormente. Aqui nestas 4 folhagens, eu fiz a curva acentuada para cima. Agora eu vou começar fazendo uma folhagem com a curva acentuada para baixo e voltando. E depois é só acrescentar mais arcos para baixo e para cima. Vamos lá! Na parte de baixo dos caules, eu posso colocar uma grama com uma linha deitada, pontas triangulares retas ou em curvas, os 2 lados, com triângulos maiores e triângulos menores. E depois eu vou criar um morro, que é um monte de terra com uma curva acentuada para cima. E depois vou criar aqui, ó, uma curva acentuada para baixo. E vou criar aqui no fundo uma linha reta que pode ser um rio ou um mar. E pequenos arquinhos aqui para representar a água. E depois de você terminar de desenhar a sua paisagem com o seu personagem,
e um sapo e algumas plantas você pode contornar com canetinha, caneta esferográfica e lápis na cor preta. Para fazer um contorno grosso com a canetinha, é só apertar mais a canetinha. Para fazer um contorno fino, é só apertar menos. Para fazer um contorno grosso com o lápis de cor, é só passar o lápis várias vezes no mesmo lugar. Para fazer um contorno mais grosso, ou menos vezes, ou apenas uma vez para um contorno mais fino. E com a caneta esferográfica é a mesma coisa que eu fiz com o lápis na cor preta. Agora vamos contornar. E depois de contornar este desenho, guarde ele para a gente pintar numa próxima aula. E depois de pintado, é só enviar para o número de WhatsApp que aparece no vídeo para participar da Mostra de Artes Virtual do primeiro semestre de 2021 no Portal Aba Digital. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!